Trabalhar em Hollywood é o sonho de muita gente. Fama, dinheiro, a chance de você ser lembrado pra sempre por um papel marcante. Na teoria, trabalhar em Hollywood é a coisa mais incrível que um ser humano pode querer. Só que na prática, nem sempre é desse jeito. Acredito que seja um consenso que os bastidores do cinema é um mundo completamente sombrio, lotado de pessoas problemáticas. E no gênero de super-herói, meio que não é diferente. Então se prepara, porque hoje a gente vai ver filmes de super-heróis que tiveram tretas pesadas na sua produção. Mas primeiro, já vai deixando o seu like pra fortalecer, porque ele é bem importante. Também se inscreve no canal, ativa o sininho e me segue lá no Twitter. Ok? Então, sabendo disso, vamos parar com a enrolação e vamos logo pro vídeo. Fala galera, eu sou Biel Maximoff, você está no Viajante Galáctico. E seguinte, Blade Trinity é complicado, mano. Ele é o único filme da trilogia do Blade que é ruim. E o principal motivo dele ter sido horroroso é culpa da produção caótica que ele teve, pra dizer o mínimo. O diretor desse filme era um cara chamado David S. Goyer. E segundo informações do próprio diretor, ele era sim um amigo do Wesley Snipes. Mas aparentemente, isso meio que foi mudando com o avanço das gravações do Blade Trinity. E é aí que entra um outro cara que é muito importante nessa história. Patton Oswalt, porque além de ter trabalhado no filme, ele jogou toda a merda no ventilador. Ele falou que gravar o Blade Trinity foi muito engraçado, porque ele presenciou muita coisa aleatória acontecendo. Segundo Oswalt, o Wesley Snipes estava muito metido. Ele ignorava o elenco, só se comunicava através de bilhetinho. Ele passava o dia inteiro trancado no seu trailer, usando o dedo do Shrek, se é que você me entende. Baseada natural. O Blade estava literalmente doidão durante o filme, e ele dava uns surtos muito aleatórios. Por exemplo, tu ia gravar uma cena de diálogo com o Blade e tipo assim, eu acredito que pra uma cena de diálogo funcionar, é necessário que as pessoas executem as suas falas. Isso é o básico. Só que o Wesley Snipes estava gravando e ele simplesmente não falava o texto dele. Eu não quero falar com bandeirantes, com ninguém na frente das câmeras, tá bom? Às vezes ele tava gravando e ele errava a fala dele de propósito. Ele falava o texto dele pela metade e tinha vezes que ele nem falava. O cara tava atrapalhando a gravação. O cara atrapalhava a gravação e o que dá mais credibilidade pra essa informação do Oswalt é justamente o final da versão estendida do Blade Trinity, que é onde temos aquela famosa cena do necrotério, que é aquela cena que o Blade tá lá deitado em cima de uma maca quando, do nada... Como é que é, rapaz? Brother, algo de errado não está certo aqui. Essa cena é estranha, não é? Então vem comigo porque você vai entender por que ela é estranha. Nessa cena, como vocês devem ter reparado, o Blade deveria abrir seus olhos pra atacar todo mundo. Era só isso que ele tinha que fazer. Ele tinha que acordar. Só que o Wesley Snipes, por birrinha, ele não abriu a porra do olho. Agora deu cara mesmo, viu? Tava lá todo mundo esperando o maluco abrir o olho pra filmar a porra da cena e o cara não abriu. Ele ficou lá de olho fechado. E aí qual foi a solução que o diretor encontrou? Ah, mano, mete CGI no olho desse maluco, que se dane. E aí saiu esse filtro de Jack Sparrow bizarro. A cena ficou tão escrota que ela foi cortada da versão final que foi pro cinema, tá ligado? Só que o caso mais grave desse filme aconteceu no dia que o Wesley Snipes foi pra cima do diretor, do David Goyer. Segundo o que o Oswalt falou, teve um dia que a produção liberou que os figurantes do filme usassem as roupas que eles quisessem. E no meio desses figurantes tinha um rapaz que era negro e ele escolheu uma camisa que na estampa tava escrito lixo. Foi o cara que escolheu a camisa. Só que, jovem, o Wesley Snipes viu o cara vestido com aquela camisa e ele simplesmente ficou louco, tá ligado? O cara entrou no modo Twitter. Você tá de sacanagem com a minha cara. Só tem eu e esse mano de negro aqui no elenco e vocês colocam o cara pra vestir uma camisa que tá escrito lixo? Você é doido de pedra! Mano, o Wesley Snipes ficou puto. Ele xingou o diretor de filho daquilo. Ele chamou o cara de Shirama, se é que você me entende. E ele simplesmente tentou estrangular o diretor. Você vai morrer na minha mão. Velho, que coisa absurda, mano. Depois disso, o próprio diretor falou que eles deixaram de ser amigos. O Blade desmentiu todas essas histórias e ficou por isso mesmo. A produção de Blade Trinity foi um baita de um circo. Bom, não em um morcego ou em um lobo ou coisa parecida, mas em outro humano, com prática, pode ser possível. Porque ele não tem uma estrutura esquelética tradicional. Esse pé de gancho do cara, esse Ratatouille. Batman eternamente.
Esse filme do Batman é bem estranho e a produção dele já começou com problemas quando substituíram Tim Burton pelo Joel Schumacher, que, como todo mundo sabe hoje em dia, resultou na saída do Michael Keaton do papel do Batman, pois ele não tinha curtido nem um pouco esse tom mais alegre e infantil que o filme do Batman tava tendo. Então, como o Michael deixou o papel, Joel Schumacher escolheu Val Kilmer pra interpretar o Batman e... essa foi a pior escolha possível, porque além do Val Kilmer ser o pior Batman disparado até hoje, o cara ainda por cima era um idiota no set de filmagens. Ele destratava todo mundo, o elenco, a equipe de produção. O cara não falava com Chris O'Donnell, mano, que era o Robin. Só que a maior treta que ele teve foi com o Joel Schumacher, porque vendo esse excesso de estrelismo, o Joel Schumacher foi chamar a atenção do Val Kilmer. Meu irmão, para com isso aí, velho. Você tá causando um maior climão aqui dentro, se comporta. Eu não quero! E o Val Kilmer, como uma bela de uma criança birrenta, ele ficou 2 semanas sem falar com Joel Schumacher. Que ser humano maduro, não é mesmo? Tempos depois, o diretor disse que Val Kilmer era infantil e que era simplesmente impossível trabalhar com ele. O cara era insuportável. E é claro, isso acabou resultando na sua substituição por George Clooney em Batman e Robin, que é a sequência de Batman Eternamente. Só que seguinte, se você acha que a treta nos bastidores de Batman Forever rolou somente entre Val Kilmer e Joel Schumacher, ah, meu amigo, você tá muito enganado. Porque do outro lado do estúdio tava o Jim Carrey e o Tommy Lee Jones tretando também. Isso parece divertido. Deixa eu tentar. Fecha o punho, fechar os punhos pra trás. Para trás. Acerte. Covarde, filha de uma puta. O Joel Schumacher falou que o Jim Carrey era um verdadeiro cavalheiro dentro do estúdio. Ele era bem educado e tratava todo mundo muito bem. Enquanto que o Jones, ele tinha uma treta pessoal com o Jim Carrey. Numa entrevista, o Jim Carrey revelou que antes deles começarem a filmar o Batman Forever, ele acabou esbarrando com o Tommy Lee Jones no restaurante e foi lá cumprimentar o cara. Só que ao fazer isso, o Tommy Lee Jones, ele ficou tão puto que ele deu um abraço no Jim Carrey, chegou bem perto no ouvidinho dele e falou: "Eu definitivamente não gosto de você." Ai. Ô, lapada seca, aí é foda, né? E nisso o Jim Carrey bugou, tá ligado? Ué, como assim? Eu fiz alguma coisa que te incomodou? E aí o Tommy Lee Jones explicou: "Eu não consigo tolerar suas palhaçadas." Oh my god! Nigga, what the fuck? Tipo, o cara odeia o Jim Carrey porque ele é um comediante, tá ligado? What the fuck? Só tinha maluco trabalhando nesse filme. Quarteto Fantástico 2015. Além de ser facilmente um dos piores filmes de super-heróis da história, Quarteto Fantástico teve uma das produções mais conturbadas dos últimos anos. Ao começar que esse filme claramente só foi feito pra Fox não perder os direitos do quarteto pra Marvel. E nisso eles tomaram uma série de decisões equivocadas. A primeira delas foi colocar o limitadíssimo Josh Trank pra dirigir esse trem. Ele até era um diretor que tinha um potencial naquela época. Ele era dado como uma grande promessa do cinema. Só que o problema é que o cara era Bilu Teteia. Até então ele só tinha dirigido um filme na vida, que era o Bilu Teteia. Bilu Teteia não, cara. Iremos todos no clube pra fazer glu-glu. Até então ele só tinha dirigido um filme na vida, que era O Poder Sem Limites, que tinha sido bem aceito pela crítica e pelo público. E só por isso ele já tava se achando o Steven Spielberg, tá ligado? E tivemos também as intervenções da Fox, que foi o que ajudaram a matar o filme, mas vamos com calma. O Josh Trank, quando foi contratado, ele tinha uma ideia pro filme do quarteto. Só que como esse filme já tava causando revolta nos fãs antes mesmo do primeiro trailer sair, porque, né? Era um quarteto fantástico que não parecia quarteto, o elenco era muito jovem. Por que o Michael B. Jordan tá interpretando Tocha Humana? E várias outras questões que fizeram com que a Fox ficasse com um brioco na mão com medo de que o filme flopasse. E foi aí que ela começou a meter a mão no projeto. Ela mudou um monte de coisa, contratou um outro cara pra fazer refilmagem. Foi uma intervenção completa e é claro, o Josh Trank ficou puto com isso e ele começou a ser um estúpido com todo mundo dentro do estúdio. De acordo com The Hollywood Reporter, o Trank era indeciso, autoritário e incapaz de trabalhar em equipe, porque foi nesse ponto que ele começou a tretar com o elenco do filme. Uma parte do elenco foi escolhido pela Fox e o Josh Trank, por algum motivo, ele não curtiu essas escalações, principalmente a Kate Mara, que era Sue Storm, e só por causa disso, supostamente, ele fez questão de fazer a vida da Kate Mara um inferno dentro do estúdio, tratando ela da pior maneira possível só porque não tinha sido ele que escalou ela pro papel.
Top 10 profissionais do ano, só que muito maior do que a treta dele com a Kate Mara foi a treta dele com o Miles Teller. Olha só, o Miles Teller foi o único cara que o Trank realmente trouxe pro filme. Ele pediu pra Fox contratar o cara, ele queria que o Miles fosse o Senhor Fantástico. Só que segundo rumores, o Miles Teller, ele não é florzinha que se cheire também não. Então quando o Josh Trank ia meter o louco pra cima dele, o Miles revidava. Tem até matérias que dizem que os dois quase chegaram a sair na porrada enquanto gravavam o filme. É porrada nela, cara. Que lugarzinho maravilhoso, devia ser incrível trabalhar no set de filmagens de O Quarteto Fantástico de 2015. No dia da estreia do filme, o Josh Trank ainda fez um tweet descascando a Fox, falando que ele foi injustiçado. Meu filme original era incrível, pipipi, popopó. O ator do Dr. Destino defendeu o Josh Trank e ele descascou a Fox também. Uma porrada de jornal começou a denunciar esses casos pro público. O filme foi um fracasso de bilheteria e o Josh Trank, que inclusive já estava trabalhando em um filme do Boba Fett pra Lucasfilm, foi demitido da produção por conta dessas histórias. Se fudeu. X-Men. Meus amigos, vocês acharam que os bastidores de X-Men eram uma maravilha só porque tem videozinho do elenco brincando durante as gravações? Nada disso, jovem. A produção da trilogia original dos Mutantes foi um show de horrores em todos os aspectos. E não, eu não tô falando do Michael Jackson aparecendo do nada no estúdio da Fox querendo ser o Professor Xavier. Não, esquece isso, não. Uau, parece que o Michael Jackson está vindo me pegar. Eu tô falando de problemas, e a maioria dos problemas foram causados graças a esse homem aqui, Bryan Singer. Por mais que ele tenha entregado 3 filmes excelentes dos X-Men pra gente, o comportamento do Bryan Singer no estúdio não era nada profissional. Ele sumia do nada e não aparecia nas gravações, como a Olivia Munn revelou que ele fez isso em X-Men Apocalipse. Tinha vezes que ele aparecia chapado nas gravações e colocava o elenco em risco. Segundo fontes do The Hollywood Reporter, teve uma vez no X-Men 2 que ele gravou uma cena de ação com Wolverine e ele tava completamente doidão. Resultado, a cena acabou dando merda e o Hugh Jackman se feriu. Ele começou a sangrar durante as gravações. Fora que também teve o caso do X-Men 1, que nem foi culpa só do Bryan Singer, mas sim da produção inteira, onde os caras simplesmente deram garras de verdade pro Hugh Jackman gravar o filme. Que coisa absurda! Deram garras de ferro pontiagudas pro Hugh Jackman gravar o filme. E sabe o que aconteceu? Adivinha? Durante a gravação de uma cena de ação, o Hugh Jackman esfaqueou o braço da dublê da Mística sem querer. E foi aí que os produtores pensaram, acho melhor a gente trocar essas garras de ferro aí, né? Vai que o Hugh Jackman mata alguém sem querer. Gênio! Gênio! E justamente por causa desses comportamentos idiotas, o elenco inteiro de X-Men ameaçou se demitir se o Bryan Singer continuasse com essas paradas. A própria Halle Berry revelou que já xingou o Bryan Singer de tudo quanto é nome enquanto eles gravavam os filmes. O ator do Noturno comemorou quando o Bryan Singer saiu da direção do X-Men 3. Só que errado estava ele de pensar que finalmente haveria paz no set de filmagens dos Mutantes, porque não, a paz ainda estava muito longe de chegar, porque quem assumiu a direção de X-Men 3 foi um cara chamado Brett Ratner, e esse cara é tenso. O comportamento dele nos bastidores era absurdo. Segundo o que foi informado pelo Elliot Page, que na época era a Ellen Page interpretava a Lince Negra, o cara era completamente nojento com várias mulheres no set. Supostamente, ele assediava. Ele fazia comentários bizarros, e um dos alvos dele era a Ellen Page, que na época tinha 18 anos e ela sequer havia se assumido ainda. E o cara ficava lá enchendo o saco dela. História essa que inclusive foi confirmado pela Vampira. O cara é um babaca. Só que seguinte, sabe o que ele e o Bryan Singer têm em comum? É que anos mais tarde, ambos receberam uma tonelada de acusações de assédio sexual e ambos perderam suas carreiras. Rolaram vários processos nesse período. O Bryan Singer até conseguiu vencer alguns, mas também perdeu outros, enquanto que o cara do X-Men 3, até onde se sabe, ele só processou uma única pessoa e mesmo assim ele entrou em acordo com ela. Eles até estão tentando voltar a trabalhar de novo, só que, mano, não vai rolar, tá ligado? A carreira cinematográfica dos dois tá literalmente dizimadas, obliteradas, aniquiladas. Gente, como já dizia o sábio, famosos vemos, costumes não sabemos.